Usina de Ideias de hoje, nós vamos falar sobre ensino de versículos bíblicos para as crianças. Por que memorizar versículos? Qual a importância dessa prática, desse hábito na nossa vida? Bom, a primeira razão é porque a própria palavra de Deus nos orienta a guardá-la na nossa mente, no nosso coração. Ela nos incentiva, ela nos dá essa orientação, ela nos dá essa instrução de guardarmos, de retermos a sua palavra. O segundo motivo é porque o próprio Jesus, que é exemplo em tudo para nós, citou trechos das Escrituras em muitos momentos, inclusive quando ele esteve tentado no deserto. Ele usou daquilo que ele tinha gravado das Escrituras, das porções das Escrituras Sagradas. E a outra razão é porque quando nós temos a palavra de Deus na nossa mente, quando nós temos ela gravada na nossa mente, no nosso coração, nós a usamos nas situações do dia a dia. E assim também é para as crianças. É um hábito que deve ser usado, praticado, porque ele é útil para a nossa vida cristã, na nossa caminhada nessa terra. E nós podemos nos lembrar das orientações que o Senhor nos dá sempre que nós nos deparamos com situações do dia a dia. Quem são as pessoas responsáveis por ensinar as crianças a memorizar os versículos? É claro que quando se trata de educar crianças, a primeira responsabilidade é sempre dos pais, porque a palavra de Deus orienta os pais a ensinar os seus filhos no caminho, a inculcar a palavra na sua vida, na rotina do dia a dia. Então, essa responsabilidade maior é dos pais. Porém, como professores, mestres da palavra, nós também temos essa atribuição de não apenas contar as histórias, ministrar as lições na vida das crianças, mas também incentivá-las e ensiná-las como guardar, como reter a palavra na sua mente, no seu coração e, mais do que isso, como usar a palavra guardada na sua vida. Então, essa é uma atribuição dos pais e também dos professores. E quando, então, ensinar as crianças a memorizar versículos? Sempre que você for ministrar a palavra, desde que você respeite o nível de compreensão e a capacidade de memorização das crianças de acordo com a sua idade. Para as crianças menores, de 2, 3 aninhos, é possível você ensinar pequenas porções de versículos, repetindo-os a cada semana. Para as crianças de 4 a 6 anos, elas podem aprender também versículos pequenos durante até 2 semanas. E as maiorzinhas, de 7 anos em diante, são capazes de gravar um versículo por semana, desde que seja bem trabalhado durante a aula e elas levem para casa um lembrete para que isso seja trabalhado e reforçado também em casa. Como então ensinar versículos bíblicos para as crianças? Você vai escolher um versículo que esteja associado ao ensino principal da lição. E você vai então mostrar à criança que esse versículo está na Bíblia, ler com ela diretamente ali e repetir o versículo várias vezes usando algum recurso visual. Porque assim a criança vai associar aquela imagem que ela viu com o aprendizado do versículo e isso facilita bastante para ela. Uma observação importante é não esquecer de ensinar a referência bíblica para a criança, para que ela saiba onde está escrito esse versículo, qual é o nome do livro, o número do capítulo e o número do versículo. É importante que você explique qual é a mensagem principal daquele versículo. E se houverem termos mais difíceis, você explique o significado, defina aqueles termos para que a criança tenha compreensão do que ela está gravando. Eu quero ensinar agora algumas metodologias para a memorização de versículos. Uma delas é você mudar a entonação da voz, repetindo o versículo com vozes diferentes, às vezes mais grossa, às vezes mais fina, para que as crianças repitam assim também. Fica divertido e elas gostam de participar. Uma outra maneira é você ensinar versículos com músicas. Também facilita muito a memorização dos versículos assim. Você pode também dividir o grupo em 2 e assim dividir o versículo para que o primeiro grupo fale a metade e o outro grupo responda com o restante do versículo. Você pode usar fantoches para falar com as crianças e pedir para que elas repitam o versículo. Você pode também ensinar o versículo através de gestos e mímicas, associando esses gestos às palavras do versículo.
e à medida que você repete, você para depois de falar e só faz os gestos para que as crianças lembrem qual é a palavra associada com aquela mímica, com aquele gesto que você fez. Você pode também falar e repetir e engolir algumas palavras para que as crianças completem com aquela palavra que está faltando no versículo. Ou escrevê-la no quadro e depois apagar algumas partes para que as crianças possam repetir, mesmo faltando as partes, até que você apague tudo e elas ainda assim já tenham gravado o versículo inteiro. Você pode também convidar as crianças a participarem, perguntando para eles de acordo com uma característica específica. Por exemplo, só quem vai falar agora é quem tem rosa na roupa. Aí eles vão se olhar e vão repetir somente aqueles que têm essa característica. Ou só quem tem a letra A no nome. Aí você pode até brincar, falar só quem tem orelha. E assim todos vão participar e fica muito divertido. É uma maneira que as crianças participam com alegria e ao mesmo tempo estão retendo, estão guardando a palavra no seu coração. Por fim, as crianças podem também trabalhar com alguma atividade manual referente àquele versículo, e isso também vai ajudar a reforçar a memorização daquele texto bíblico, e elas podem levar para casa e relembrar, à medida que elas veem aquela atividade que elas fizeram, aquilo que elas estão gravando da palavra de Deus. Não se esqueça de definir sempre no seu planejamento de aula um momento para o ensino do versículo. E lembre-se que você precisa, antes de ensinar, ter esse versículo memorizado, guardado para você. Faça com que essa atividade seja divertida e interessante para que a criança crie o hábito de guardar, de memorizar a palavra de Deus com toda alegria, com toda motivação, e saiba que essa prática é importante e necessária para a sua vida cristã. Seguem agora algumas fotos de recursos que o professor pode usar para facilitar a memorização de versículos. E esse nosso vídeo se encerra aqui. Um grande abraço para você, professor, professora. Que o Senhor te abençoe também nessa tarefa de incentivar e ajudar os seus alunos a guardarem a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Até mais!